Olá! Nesse vídeo vou fazer com você o tapete do vaso do nosso jogo de banheiro Isis. E, se você fizer essa peça por esse tutorial e gostar do resultado, por favor não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. E, se quiser acompanhar todos os nossos vídeos e estiver no seu computador, é só clicar em inscrever-se e depois clicar aqui neste sininho, que vai abrir essa caixinha, seleciona aqui e salva. Se estiver no seu celular, é só clicar em inscrever-se e depois clicar aqui nesse sininho. Ele vai ficar assim, todo cinza. Curta também nossa página no Face e selecione aqui, ver primeiro. Fazer isso leva apenas alguns segundos e é tudo gratuito. E você tem a vantagem de ser informada em primeira mão toda vez que sair um vídeo novo. Na sequência, vou passar a lista dos materiais que eu usei. Para fazer as 4 peças desse jogo de banheiro, eu usei 2 novelos e meio de Barroco Max Color Candy Colors na cor creme. A numeração dessa cor é 1114. Cada novelo tem 400 gramas, então gastei por volta de 1 kg de barbante para fazer as 4 peças. Usei também aproximadamente 200 gramas de Barroco Max Color amarelo. A numeração dessa cor é 1449. Todas as duas linhas são em fio 6. Trabalhei com agulha para crochê de 3,5 mm. Também usei agulha de tapeceiro e tesoura para os arremates. Bem, eu começo aqui o meu tapete do vaso pelo barbante creme, fazendo aqui um cordão de correntes com 63 correntes. Essas correntes iniciais aqui eu não faço elas muito apertadas, que é para não entortar a minha peça. Depois de trabalhar então aqui essas 63 correntes, eu conto aqui voltando atrás. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. E aqui, na 5ª corrente, eu faço o meu primeiro ponto alto. E vou trabalhar aqui todo esse cordão de correntes, fazendo um ponto alto para cada corrente até o final. Quando eu chegar na última corrente, eu vou ter aqui um total de 60 pontos altos, contando aqui, desde essas correntes que eu voltei atrás, como meu primeiro ponto alto. Então, conto aqui, 1, 2, 3, 4, assim vou, e terei 60 pontos altos quando chegar aqui no final. Eu vou fazer aqui a minha primeira volta e em seguida eu venho. Trabalhei então aqui os 60 pontos altos da minha primeira volta, agora eu viro a peça para trabalhar a segunda volta. A segunda e a terceira volta, elas também serão fechadas só de pontos altos. Então, aqui para começar, eu faço sempre 1, 2, 3 correntes e vou trabalhando um ponto alto sobre cada ponto alto até o meu último ponto. Vou ficar com 60 pontos altos aqui também. Eu vou fazer aqui a minha e já venho. Aqui, quando eu chegar no final da segunda volta, para eu trabalhar o meu último ponto, eu vou usar aqui essas correntes de base. Então, eu venho aqui nessa corrente em cima, atravesso a agulha pelo meio da corrente, do direito para o avesso, puxo aqui a minha linha e faço aqui meu último ponto alto. Dessa maneira aqui, serão fechadas todas as nossas voltas, prendendo um ponto alto na terceira corrente de base aqui que nós temos. E aqui completei então minha segunda volta, fiquei com 60 pontos altos aqui também. Agora viro a peça para começar a terceira volta. Terceira volta é idêntica a essas duas que nós já fizemos. Começo com as 3 correntes e vou trabalhando um ponto alto para cada ponto que eu tenho de base, até fazer aqui na terceira volta um total de 60 pontos altos também. Eu vou completar aqui essa minha volta e na sequência eu venho. Bem, completei então aqui a minha terceira volta, fiz aqui os 60 pontos altos, agora eu viro a peça e vou trabalhar a 4ª volta. A 4ª volta eu começo com 3 correntes e vou trabalhando aqui um ponto alto para cada ponto de base, até construir um total de 29 pontos altos. Eu vou fazer os meus 29 pontos altos e em seguida eu venho. Bem,
Então, aqui na minha quarta volta, trabalhei 29 pontos altos. Agora, eu trabalho 11 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Fiz aqui as 11 correntes, agora eu laço, venho aqui na base e pulo 1, 2. A partir do terceiro ponto aqui, eu trabalho de novo um conjunto com 29 pontos altos. Eu vou completar então aqui a minha quarta volta, fazer mais 29 pontos altos aqui e na sequência eu venho. Bem, completei então aqui minha quarta volta, agora eu viro a peça e vamos trabalhar a quinta volta. Começo a quinta volta subindo 3 correntes. Depois, vou trabalhando aqui um ponto alto para cada ponto de base até fazer aqui 26 pontos altos. Eu vou fazer os meus 26 e na sequência eu venho. Bem, então aqui a minha quinta volta, trabalhei aqui 26 pontos altos. E ficou aqui vazio de base 1, 2, 3 pontos. Agora, nós vamos fazer um total de 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Fez essas 5 correntes, agora vamos trabalhar um total de 3 pontos baixos aqui nessas 11 correntes de base. Então, eu faço da seguinte maneira, venho aqui na primeira das 11 e conto 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta corrente, eu passo pelo meio aqui a minha agulha e faço aqui o meu primeiro ponto baixo. Venho para a corrente à frente, atravesso pelo meio e faço o segundo. Corrente à frente, atravesso pelo meio e faço o meu terceiro ponto baixo. Dessa maneira, nós ficamos com 4 correntes desse lado aqui e 4 correntes aqui do outro lado. Então, ficou bem no meio os pontos baixos. Agora, faço mais 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, laço. Venho aqui nos pontos altos de base e pulo aqui. 1, 2, 3. E, a partir do quarto ponto, eu trabalho mais 26 pontos altos. Então, vou completar aqui o restante da minha volta, fazendo aqui mais 26 pontos altos e na sequência eu venho. Bem, completei então aqui a minha quinta volta. Agora eu viro a peça e vamos trabalhar a volta de número 6. Começo aqui com 3 correntes e vou trabalhando aqui um ponto alto para cada ponto que eu tenho aqui de base até fazer aqui um total de 23 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus 23 e na sequência eu venho. Bem, então aqui na sexta volta trabalhei 23 pontos altos e de novo aqui antes das correntes sobrou para mim 1, 2, 3 pontos altos. Todas as vezes que nós estivermos diminuindo aqui, vai sobrar aqui 3 pontos altos vazios. Agora, eu faço 6 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, venho aqui naqueles pontos baixos e aqui eu vou trabalhar 5 pontos baixos, né? Então, pego aqui o primeiro e trabalho nessa corrente, aqui bem do lado do ponto baixo de base. Então, aqui 1 e 1 por 1 aqui nos pontos baixos. Então, 2, 3 e 4. Agora, o quinto eu faço aqui na próxima corrente. Então, dessa maneira, trabalhei aqui os meus 5 pontos baixos. Agora, faço de novo 6 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, laço. Venho aqui para a base e pulo aqui, nos pontos altos. 1, 2, 3. A partir do quarto ponto, trabalho mais 23 pontos altos. Eu vou completar aqui o restante da minha volta com esses 23 pontos altos e na sequência eu venho. Completei então aqui a minha sexta volta, agora eu viro aqui a peça para trabalhar a sétima volta. Começo fazendo 3 correntes, 1, 2, 3, e vou trabalhando um ponto alto para cada ponto que eu tenho aqui na base, até fazer um total de 24
pontos altos. Eu vou fazer os meus 20 e na sequência eu venho. Trabalhei então aqui os meus 20 pontos altos. Agora eu vou construir aqui um total de 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fez essas 8 correntes, nós vamos fazer aqui 7 pontos baixos. O primeiro dos 7 será trabalhado nessa corrente aqui logo do lado dos pontos baixos de base. Então aqui 1. Venho trabalhando agora um por um aqui. 2, 3, 4, 5 e 6. E o sétimo faço aqui nessas próximas correntes. Então, dessa maneira, trabalhei aqui os meus 7 pontos baixos. Agora, faço mais 8 correntes. Depois das 8 correntes aqui, vou trabalhar de novo um conjunto com 20 pontos altos. Então, venho aqui nos pontos altos e pulo 1, 2, 3. A partir do quarto, começo a trabalhar os 20 pontos altos. Eu vou aqui completar a minha volta, então, seguindo essa orientação e na sequência eu venho. Completei, então, aqui a minha volta de número 7, já virei aqui a minha peça. Agora, vamos, então, trabalhar a volta de número 8. Começo com 3 correntes, 1, 2, 3. Vou trabalhando aqui, um por um, até fazer um total de 17 pontos altos. Eu vou fazer os meus 17 e na sequência eu venho. Trabalhei aqui então meus 17 pontos altos. Agora eu faço aqui um total de 8 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vou trabalhar um grupo aqui de 9 pontos baixos. O primeiro dos 9 será feito aqui na corrente. Depois vou trabalhando um por um aqui sobre os pontos baixos. Então aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9 será feito aqui nas próximas correntes. Então, dessa maneira aqui, trabalhei os meus 9 pontos baixos. Agora, faço de novo aqui 8 correntes. Depois das 8 correntes, laço. Venho aqui nos pontos altos e pulo 1, 2, 3, e a partir do quarto ponto faço 17 pontos altos para encerrar essa volta. Então, eu vou completar aqui a minha com esse padrão e na sequência eu venho. Completei então aqui minha volta 8, virei a minha peça, agora vamos trabalhar aqui a volta 9. Começo aqui a volta de número 9 com 3 correntes. E agora eu vou trabalhar aqui um por um, até eu fazer aqui um total de 20 pontos altos. Então, eu vou trabalhar aqui um por um até o meu último ponto alto. Depois, vou fazer mais 3 pontos altos aqui nessas correntes para completar o total de 20 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus com esse padrão que orientei e na sequência eu venho. Então, aqui, vim trabalhando um ponto alto para cada ponto de base até o último. E até aqui eu consegui fazer 17 pontos altos. Depois, o ponto 18, 19 e 20 eu trabalhei pegando aqui na corrente. Agora, eu faço um total de 8 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depois de fazer essas 8 correntes, nós vamos trabalhar aqui 7 pontos baixos sobre esses pontos baixos de base. Então, venho aqui. No primeiro ponto baixo, eu vou pular esse ponto baixo, que é o primeiro. Venho aqui para o segundo e a partir do segundo começo a trabalhar o total de 7 pontos baixos. Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. O último ponto baixo aqui também fica livre. Então, dessa maneira aqui, trabalhei os meus 7 pontos baixos. Agora, eu faço de novo aqui 8 correntes.
E aqui, vou fazer de novo 20 pontos altos. Os 3 primeiros serão trabalhados pegando aqui nessas correntes. Então, aqui eu faço 1, 2 e 3. Aí, do quarto em diante, eu faço sobre os pontos altos, fazendo aqui um por um, até completar aqui a volta. Eu vou trabalhar o restante dessa volta e na sequência eu venho. Completei então aqui minha volta de número 9, virei aqui minha peça e agora vamos trabalhar a volta de número 10. Começo aqui a minha volta 10, subindo 3 correntes, 1, 2, 3, e agora vou trabalhar aqui um ponto alto para cada ponto de base, até construir aqui um total de 23 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui um por um, até o meu último ponto alto aqui de base, depois, os últimos 3, eu vou trabalhar aqui nessas correntes. Vou trabalhar, então, aqui os meus 23 pontos altos e na sequência eu venho. Trabalhei, então, aqui 23 pontos altos, fiz os últimos 3 aqui nas correntes. Agora, eu vou fazer aqui um total de 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Depois de fazer aqui as 7 correntes, vou fazer 5 pontos baixos sobre esses pontos baixos de base. Então, eu pulo o primeiro ponto baixo e começo a partir do segundo. E aqui faço 1 no da frente, 2, 3, 4 e 5. Faço mais 7 correntes. Depois de fazer as 7 correntes, eu vou trabalhar mais 23 pontos altos. Os 3 primeiros eu vou fazer aqui nessas correntes. Então, aqui eu faço 1, 2 e 3. A partir do quarto ponto alto, começo a trabalhar sobre os pontos altos de base. E vou fazendo um por um até o final. Eu vou fazer, então, aqui o restante dessa minha volta e na sequência eu venho. Bem, completei, então, aqui minha volta 10, aqui eu virei a minha peça e agora vamos trabalhar a volta de número 11. A volta de número 11, começo com as 3 correntes, 1, 2, 3, e agora vou fazer aqui nos próximos 3 pontos de base, um ponto alto cada um. Aqui, contando as 3 correntes como meu primeiro ponto alto, fiz um grupo aqui de 4 pontos altos. Na sequência, eu vou fazer aqui 2 correntes, 1, 2. Aqui, daqui por diante, nas próximas voltas, nós vamos construir bastante intervalos de 2 correntes, tanto no início quanto no final de cada volta. Então, não façam essas correntes aqui muito apertadas, façam elas um pouquinho mais soltas, como eu fiz aqui, para que o tapete não comece a entortar aqui para dentro. Bem, depois então de fazer aqui as 2 correntes, eu venho aqui para a base e vou pular aqui. 1, 2, e a partir do terceiro ponto aqui, vou construir um grupo com 20 pontos altos. Vou fazendo aqui um por um. Quando eu chegar lá nas correntes, eu trabalho meus últimos 3 aqui nessas correntes. Então, eu vou completar aqui os meus 20 pontos altos e em seguida eu venho. Bem, então aqui depois do meu intervalo, trabalhei aqui 20 pontos altos, fiz os últimos 3 aqui, pegando nessas correntes. Agora, nós vamos trabalhar aqui um total de 6 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e... Vamos fazer aqui, sobre esses pontos baixos de base, 3 pontos baixos. Pulo o primeiro e começo a partir do segundo. E faço aqui, um por um. Então, aqui 1, 2 e 3. Depois desses 3 pontos baixos, faço mais 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois das 6 correntes...
nós vamos trabalhar de novo um total de 20 pontos altos. Aqui eu vou fazer os 3 primeiros nessas correntes. Então, venho aqui e começo fazendo 1, 2 e 3. Aqui, a partir do quarto, começo a trabalhar sobre os pontos altos e vou fazendo aqui um por um até construir total de 20. Eu vou trabalhar os meus 20 aqui e em seguida eu venho. Bem, então aqui eu trabalhei 20 pontos altos. Agora eu vou fazer aqui aquelas 2 correntes um pouco soltas, 1, 2, laço, pulo aqui de base. 1, 2, e a partir daqui trabalho 4 pontos altos para encerrar aqui a volta 11. Bem, então aqui completei minha volta de número 11, agora viro aqui minha peça para trabalhar a volta de número 12. Começo a volta 12 fazendo aqui as 3 correntes. Faço um grupinho aqui de 4 pontos altos sobre esse grupinho de base. E aqui no início da volta 12, eu vou criar 2 intervalos. Então, cada intervalo eu faço as 2 correntes, laço, pulo as correntes de base e sobre o próximo ponto alto faço um ponto alto. Então, aqui um intervalo. Agora, mais 2 correntes. Agora, pulo aqui 1, 2 e no terceiro ponto faço um ponto alto. Então, assim são trabalhados os nossos intervalos. Toda vez que eu disser intervalo nesse trabalho aqui, estou me referindo a esse grupo de pontos, que são 2 correntes, pular 2 de base e fazer um ponto alto. Depois de trabalhar aqui esses 2 intervalos, nós vamos novamente construir um grupo de 20 pontos altos. Esse aqui é o primeiro dos 20. Aqui continuo trabalhando um por um, até chegar no ponto de número 20. Eu vou fazer aqui os meus. Depois de fazer, então, aqui 20 pontos altos, eu vou fazer apenas 2 correntes, 1, 2. Fez essas 2 correntes, laça e trabalha mais um grupo de 20 pontos altos. Os 3 primeiros serão trabalhados aqui nessas correntes. Então, aqui, faço 1, 2 e 3. Ou a partir do quarto, é sobre os pontos altos. E vamos assim até trabalhar os 20 aqui. Eu vou fazer aqui os meus. Depois, então, de trabalhar aqui esses 20 pontos altos, para encerrar essa volta, eu faço 2 intervalos aqui. E depois faço 4 pontos altos aqui no final. Então, aqui completei minha volta de número 12. Agora, eu viro a peça e aqui, então, vamos começar a trabalhar a nossa volta 13. Faço aqui no início da volta 13 um grupinho de 4 pontos altos sobre esses 4 de base. Depois de fazer aqui os 4 pontos altos, eu vou trabalhar na sequência 3 intervalos aqui. Então, aqui, depois de trabalhar esses 3 intervalos, eu vou construir aqui um grupo com 36 pontos altos. Esse aqui é o primeiro dos 36, então, vou fazendo 1, 2, 3 e continuo. Quando eu chegar aqui nessas 2 correntes, eu vou fazer aqui 2 pontos altos, pois vou até completar aqui 36 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus e na sequência eu venho. Bem,
Depois de trabalhar então aqui os meus 36 pontos altos, eu faço mais 3 intervalos aqui e depois 4 pontos altos para encerrar essa volta. Completei então aqui minha volta 13, agora vamos virar aqui para trabalhar a 14. Começo a volta 14 fazendo um grupinho de 4 pontos altos sobre esses 4 aqui de base. Depois de trabalhar aqui esses 4 pontos altos, eu vou fazer um total aqui de 4 intervalos. Aqui, depois de trabalhar esses 4 intervalos, eu vou construir um conjunto com 30 pontos altos. Esse aqui é o primeiro dos 30. Então, aqui 1, 2 e continuo até fazer aqui 30 pontos altos. Depois que eu fizer os 30 pontos altos aqui, eu vou trabalhar mais 4 intervalos aqui e mais 4 pontos altos sobre esses 4 pontos altos de base aqui. E assim eu encerro aqui minha volta. Então, eu vou completar todo o restante dessa minha volta com o padrão que falei para vocês. E na sequência eu venho. Bem, completei então aqui minha volta de número 14. Virei minha peça, agora vamos trabalhar a volta 15. Começo a volta 15 trabalhando um grupinho de 4 pontos altos sobre esses 4 aqui de base. Depois de fazer esses 4 pontos altos, eu vou trabalhar aqui um total de 5 intervalos. Depois de fazer aqui esses 5 intervalos, eu vou trabalhar um conjunto com 24 pontos altos. Esse é o primeiro, então aqui 1, 2, 3 e continuo até fazer aqui 24 pontos altos. Depois de fazer então aqui os 24 pontos altos, eu ainda vou fazer mais 5 intervalos e mais 4 pontos altos sobre esses 4 aqui de base para encerrar essa volta. Então, eu vou completar aqui o restante dessa volta com esse padrão e na sequência eu venho. Completei então aqui minha volta de número 15, virei aqui minha peça. E agora vamos trabalhar a volta 16. A volta 16 eu começo fazendo um grupinho de 4 pontos altos sobre esses 4 aqui de base. Depois desses 4 pontos altos, eu faço aqui um total de 6 intervalos. Aqui, depois de trabalhar os 6 intervalos, eu vou construir um conjunto com 18 pontos altos. Então, esse aqui é o primeiro. 1, 2, 3 e continuo até fazer aqui um total de 18 pontos altos. Depois, eu faço mais 6 intervalos e mais 4 pontos altos aqui no final para encerrar essa volta. Então, eu vou completar todo o restante dessa volta com esse padrão e na sequência eu venho. Bem, completei então aqui minha volta 16, em seguida eu virei aqui minha peça e agora vamos trabalhar a volta 17.
Começo a volta 17 fazendo 4 pontos altos sobre esses 4 aqui de base. Depois de trabalhar esses 4 pontos altos, eu vou fazer aqui um total de 7 intervalos. Depois de trabalhar aqui esses 7 intervalos, eu vou construir um conjunto com 12 pontos altos. Esse é o primeiro dos 12. E vou fazendo aqui um por um. Depois que eu trabalhar os meus 12 pontos altos aqui, eu vou fazer 7 intervalos e mais 4 pontos altos aqui para encerrar essa volta. Então, eu vou completar todo o restante dessa minha volta com esse padrão e na sequência eu venho. Bem, completei então aqui minha volta 17, em seguida eu virei aqui minha peça e agora vamos trabalhar a volta 18. A volta 18 eu começo fazendo 4 pontos altos sobre esses 4 aqui de base. Depois desses 4 pontos altos, eu vou trabalhar aqui 6 intervalos, então eu vou trabalhar até aqui. Então, aqui, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos. Agora, faço um total de 18 pontos altos. Esse aqui é o primeiro dos 18. Então, faço 1, faço 2 depois aqui nas correntes. Então, aqui, o 2 e o 3. Depois, venho trabalhando sobre os pontos altos. Aqui, faço 4, 5 e continuo. Aqui, quando eu chegar nessas duas correntes, faço 2 pontos altos aqui e o ponto de número 18 será trabalhado sobre esse ponto alto. Depois de fazer aqui os 18 pontos altos, nós fazemos mais 6 intervalos aqui no final e mais 4 pontos altos aqui para encerrar essa volta. Então, eu vou completar todo o restante da minha volta com essa orientação e na sequência eu venho. Então, aqui completei todo o restante da minha volta de número 18. Virei aqui minha peça. Agora, vamos trabalhar a volta 19. Começo a volta 19 fazendo 4 pontos altos sobre esses 4 aqui de base. Depois de trabalhar aqui esses 4 pontos altos, eu vou construir aqui 5 intervalos. Depois de trabalhar aqui esses 5 intervalos, vou construir aqui um conjunto com 24 pontos altos. Esse aqui é o primeiro dos 24. Depois, faço mais 2 aqui nessas correntes. Então, aqui eu faço o ponto 2 e o ponto 3. E vou caminhando aqui pelos pontos altos, fazendo um por um. Depois, faço 2 aqui nessas correntes e o ponto de número 24 vai ficar sobre esse ponto alto aqui. Depois que eu terminar aqui os 24 pontos altos, eu faço ainda mais 5 intervalos aqui e depois mais 4 pontos altos sobre esses 4 aqui para encerrar essa volta. Então, eu vou completar todo o restante dessa minha volta com essa orientação e na sequência eu venho. Bem, aqui então eu completei a minha volta de número 19, virei aqui a minha peça e agora vamos trabalhar a volta 20. A volta 20, primeiramente, faço 4 pontos altos sobre esses 4 aqui de base.
Depois de trabalhar aqui esses 4 pontos altos, eu vou fazer aqui 4 intervalos. Aqui, depois de trabalhar esses 4 intervalos, eu vou construir um conjunto com 30 pontos altos. Esse aqui é o primeiro dos 30. Então, aqui tenho 1, 2, 3, aqui o quarto sobre o ponto alto, e continuo um por um, até eu fazer 30 pontos altos aqui. Então, chegando aqui nessas duas correntes, faço 2 pontos altos aqui, e o ponto 30 será trabalhado sobre esse ponto alto. Depois, para encerrar, eu faço mais 4 intervalos e mais 4 pontos altos sobre esses aqui de base. Então, vou completar o restante dessa minha volta com essa orientação e na sequência eu venho. Completei, então, aqui minha volta de número 20. Virei a minha peça, agora vamos trabalhar a nossa volta de número 21. A volta 21, começo com os 4 pontos altos aqui no início. Depois de fazer aqui esses 4 pontos altos, eu vou trabalhar aqui 3 intervalos. Depois de construir aqui esses 3 intervalos, eu vou fazer um total de 36 pontos altos. Esse aqui é o primeiro dos 36. Então, aqui tenho 1, 2, 3, o quarto sobre o ponto alto, e agora vamos fazendo um por um. Quando nós chegarmos aqui, nesse primeiro intervalo de correntes aqui, eu faço 2 pontos altos e o ponto 36 vai ficar sobre esse ponto aqui. Depois de fazer os 36 pontos altos aqui, faço então mais 3 intervalos e mais 4 pontos altos aqui para encerrar essa volta. Então, vou completar o restante da minha volta 21, seguindo essa orientação, e na sequência eu venho. Bem, então aqui completei minha volta de número 21, virei a minha peça, e agora vamos trabalhar a volta 22. Eu começo aqui a volta 22 fazendo 4 pontos altos sobre esses 4. Depois de trabalhar aqui esses 4 pontos altos, eu vou fazer só 2 intervalos aqui no início. Depois de trabalhar aqui esses 2 intervalos, aqui na volta 22, nós vamos fazer 20 pontos altos. Esse aqui é o primeiro dos 20. Então, aqui tenho 1, 2, 3, o quarto aqui sobre o ponto alto, e continuamos fazendo um por um, até construir aqui 20 pontos altos. Eu vou fazer os meus 20 e na sequência eu venho. Aqui, então, a partir desse ponto, trabalhei 20 pontos altos. Agora, eu vou construir aqui 11 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Depois das 11 correntes, nós laçamos, voltamos aqui na base e vamos pular aqui 1, 2. A partir do terceiro ponto aqui, eu trabalho mais um grupo com 20 pontos altos, fazendo um por um aqui sobre os pontos altos. E quando eu chegar aqui nessas duas correntes, eu faço 2 pontos altos aqui e o ponto de número 20 sobre esse ponto alto. Depois, faço mais 2 intervalos e mais 4 pontos altos aqui para encerrar essa volta.
Então, vou completar aqui a minha com essa orientação e na sequência eu venho. Bem, completei então aqui minha volta de número 22. Agora, vamos trabalhar a volta 23. Começo aqui a volta 23 fazendo 4 pontos altos aqui no início. Depois de trabalhar aqui esses 4 pontos altos, eu vou fazer apenas 2 correntes aqui. Depois dessas 2 correntes, vou fazer um conjunto com 20 pontos altos. Então, aqui começo o meu primeiro. Então, aqui tenho 1, 2, 3, 4 e continuo até fazer aqui 20 pontos altos. Eu vou fazer os meus 20 e em seguida eu venho. Bem, aqui então trabalhei 20 pontos altos, restou 3 pontos altos de base aqui vazios. Agora eu faço aqui 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. E vamos de novo aqui para as 11 correntes e vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4. E na quinta corrente, atravesso pelo meio e vou trabalhar aqui 3 pontos baixos. Esse aqui, o primeiro, venho pro da frente, faço o segundo, corrente à frente, faço o terceiro. Todos eles atravessando a agulha pelo meio da corrente. Agora, eu faço mais 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, laço. Venho aqui na base, nos pontos altos e pulo 1, 2, 3. A partir do quarto, trabalho mais um grupo de 20 pontos altos. Depois que eu fizer aqui os meus 20 pontos altos, eles vão terminar aqui, o ponto 20 será feito sobre esse ponto alto. Então, eu faço mais 2 correntes e mais 4 pontos altos aqui no final para encerrar essa volta. Então, eu vou completar aqui o restante da minha volta 23 com essa orientação e na sequência eu venho. Bem, meninas, completei então aqui minha volta de número 23. Agora, eu virei aqui minha peça e nós vamos trabalhar agora a volta 24. Aqui no corpo do tapete do vaso, nós ainda vamos fazer mais 9 voltas. E a partir da volta 24 até a volta 32, que é o total aqui do corpo do nosso tapete, serão voltas de repetição. Então, não vou mostrar, porque eu já mostrei aqui para vocês. Eu só vou orientar como vocês vão continuar. Então, eu venho aqui na minha primeira volta e conto aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 voltas. Na sexta volta, eu amarro uma marquinha com um barbante aqui de outra cor. Faço isso dos 2 lados aqui da minha peça. E aqui no tapete do vaso, eu vou repetir 9 voltas. Então, aqui, minha sexta volta, vou repetir. A sexta vai ser a minha volta 24. A sétima, minha volta 25. A oitava, minha volta 26 e assim por diante. Então, estou aqui. Vou começar a repetir a partir da sexta volta. Vou repetir a sexta, a sétima, a oitava, a nona, a décima, 11ª, 12ª, 13ª e 14ª volta. Então, aqui na 14ª volta, eu amarro outra marquinha. Então, vocês amarrem aí também, para não se perder. Então, nós vamos repetir até a volta 14 aqui, que é essa volta com 4 pontos altos e 4 intervalos. Então, eu amarro dos 2 lados aqui também uma marquinha. Se você preferir, você pode também descer aí na descrição do vídeo, que eu deixei lá o momento exato onde inicia a sexta volta e marquei lá como início das voltas de repetição. E ir copiando, assistindo de novo da volta 6 até a volta 14, que eu deixei marcado lá como final das voltas de repetição. É uma outra maneira também que você tem para continuar agora a sua peça. Quando nós tivermos repetido esse intervalo aqui em cima, nós estaremos na volta de número 32.
Então, eu vou trabalhar aqui a minha peça até a minha volta 32, seguindo essa orientação de repetir essas voltas que eu orientei vocês, e na sequência eu venho. Bem, então, aqui eu trabalhei desde a minha primeira volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 voltas. E a minha peça, por enquanto, está assim. Agora, nós vamos começar a trabalhar as duas laterais aqui do pé do vaso. Então, aqui de onde parei, vou começar aqui agora a trabalhar com vocês o meu primeiro lado aqui da lateral. Bem, então aqui, depois de completar a minha volta 32, eu subo aqui 3 correntes, faço 4 pontos altos aqui sobre esses 4 de base. E aqui, eu vou trabalhar 3 intervalos. Depois de trabalhar aqui esses 3 intervalos, eu vou construir 5 pontos altos. Esse é o primeiro dos 5. Depois faço o segundo aqui na corrente, o terceiro na corrente e mais 2 aqui nos pontos altos, um nesse e um no próximo. Então, dessa maneira aqui, construí o meu grupo de 5 pontos altos. Agora, eu vou virar a peça. Aqui, então, agora vou trabalhar a segunda volta da minha primeira lateral. Começo aqui subindo 3 correntes. E aqui, eu vou construir um grupinho de 8 pontos altos. Esse aqui é o primeiro dos 8. Venho fazendo um por um sobre esses pontos altos de base. Então, até aqui fiz 5 pontos altos, agora faço os 6 aqui na corrente, o 7 e o 8 sobre esse ponto alto aqui. Em seguida, faço 2 intervalos e mais 4 pontos altos aqui para encerrar. Agora, eu vou virar a peça, vou fazer 4 pontos altos sobre esses 4 aqui de base. Depois dos 4 pontos altos, faço 2 correntes. E, a partir daqui, vou trabalhar 11 pontos altos. Então, aqui o primeiro, o segundo na corrente, terceiro na corrente e agora um por um aqui sobre esses pontos altos até o final. E assim encerrei aqui a minha terceira volta da lateral. Agora eu viro a peça. Daqui em diante, nós vamos fazer aqui 4 voltas fechadas de pontos altos, todas elas com 17 pontos altos. Então, aqui, é só subir as 3 correntes e ir trabalhando um ponto alto para cada ponto de base. Quando chego aqui nessas 2 correntes, faço 2 pontos altos e mais 4 aqui para encerrar. Aqui dá um total, então, de 17 pontos altos. Terminando essa volta aqui fechada de pontos altos, nós viramos a peça e trabalhamos mais 3 voltas fechadas de pontos altos, totalizando então 4 voltas fechadas de pontos altos aqui. Eu vou trabalhar as minhas 4 e na sequência eu venho. Bem, então aqui trabalhei as minhas 4 voltas fechadas com 17 pontos altos cada uma. No total aqui na lateral fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voltas. Agora, eu cortei aqui a minha linha e virei a minha peça e amarrei aqui o meu barbante creme nessa terceira corrente aqui que eu tenho do lado de cá. E aqui eu vou repetir outra parte igualzinha a essa aqui que eu fiz junto com vocês. Então, eu começo aqui subindo as minhas 3 correntes.
fazendo aqui os 4 pontos altos. Depois aqui dos 4 pontos altos, eu trabalho então 3 intervalos e mais 5 pontos altos aqui. Então, aqui encerrei a primeira volta do lado de cá, igualzinha a primeira. Agora é só ir virando a peça e copiando o que vocês fizeram do lado de cá, igualzinho eu mostrei aqui. Então, eu vou completar a minha outra lateral e na sequência eu venho pra gente continuar. Bem, aqui então eu completei a minha segunda lateral, cortei aqui o meu barbante. Então, aqui já estão prontas as duas laterais. Agora, nós vamos trocar aqui pelo barbante amarelo e vamos fazer agora 2 voltas aqui de pontos baixos com o barbante amarelo. Então, aqui, para começar, eu dou uma laçada aqui com a linha na minha agulha e vou começar os meus pontos baixos aqui em cima, onde eu encerrei aqui a segunda lateral. Então, pego aqui em qualquer ponto aqui da parte de cima aqui da segunda lateral que eu fiz, atravesso aqui e prendo aqui o meu primeiro ponto baixo. E agora eu vou fazendo um ponto baixo para cada ponto alto que eu tenho aqui, até chegar nesse último ponto aqui. Todas as vezes que nós chegarmos num canto, em todos os lugares onde nós encontramos o canto, nós vamos fazer sempre 2 pontos baixos. Então, no caso, aqui eu tenho 3 correntes aqui. Eu venho na terceira corrente, atravesso pelo meio e faço aqui o meu primeiro, volto no mesmo lugar aqui e faço o segundo ponto baixo, virando aqui o canto, os 2 colocados no único ponto de base. Aqui, todas as vezes que nós encontrarmos os pontos altos que vão estar aqui deitados para a gente trabalhar, nós vamos fazer 2 pontos baixos em cada um. Então, aqui. Faço 2 nesse. Fez os 2 aqui, vem pro da frente e faz mais 2. Então, esse aqui é o padrão dessa volta. Eu vou completar a minha, seguindo a orientação que eu passei para vocês até aqui, e em seguida eu venho. Aqui, meninas, eu disse que eu ia completar essa volta, mas deixa eu só passar mais uma orientação. Quando nós virarmos aqui o canto e trabalhar essa parte, e descer aqui para trabalhar a parte de dentro do tapete, quando chegarmos aqui, que descermos essa lateral, fazendo 2 pontos baixos em cada ponto, e chegarmos aqui para virar, nós não vamos fazer aumentos aqui. Então, eu fiz 2 pontos baixos aqui. Nesse último ponto da lateral, agora, já venho direto para essa parte da base aqui do tapete. E aqui, então, eu começo a trabalhar um ponto baixo para cada ponto alto que tenho aqui. Mesma coisa vai ser quando terminarmos aqui essa parte. Então, eu faço o último ponto baixo aqui e direto viro subindo aqui esse outro pedacinho, fazendo 2 pontos baixos em cada um. Depois aqui completamos a volta e fechamos com ponto baixíssimo. Então, eu vou completar aqui esse restinho da minha volta e em seguida eu venho. Completei então aqui a minha primeira volta com os pontos baixos, agora vamos começar aqui a nossa segunda volta. Começo a segunda volta atravessando a agulha aqui pelo ponto logo à frente, puxo a linha e faço o meu primeiro ponto baixo. Aqui nessa volta vamos trabalhando um ponto baixo sobre cada ponto que nós temos de base na parte reta. Quando chegamos aqui, nos cantos onde temos 2 pontos baixos que foram trabalhados juntos, nós vamos fazer 2 pontos baixos nesse primeiro ponto.
E depois, mais 2 aqui no segundo ponto. Então, vamos fazer 2 pontos baixos em cada um dos 2 pontos que foram trabalhados juntos no mesmo ponto, virando o canto aqui. Todos os nossos cantos serão trabalhados igualzinho esse aqui. Depois, então, o restante é só ir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Então, é isso. Eu vou fazer aqui a minha segunda volta até eu contornar aqui, chegar nesse canto aqui, que vai virar para fazer aqui a parte interna. Então, eu vou trabalhar a minha volta até eu chegar aqui e venho mostrando como a gente vira esse cantinho. Bem, aqui na segunda volta com o amarelo, quando eu chegar aqui na lateral do tapete, que eu virar aqui e for trabalhar essa parte de interna aqui, então eu desço a primeira lateral e aqui eu trabalho até o meu penúltimo ponto baixo. O último ponto baixo eu vou deixar vazio. E virando aqui, eu também deixo vazio o primeiro ponto baixo. Vou trabalhar um ponto baixo aqui, no segundo ponto. Então, vão ficar 2 pontos aqui vazios. O último aqui da lateral e o primeiro aqui dessa parte da base aqui. Então, pulo esses 2 e venho para o segundo aqui. E aqui começo a trabalhar um por um de novo. Então, assim que vira aqui. Vão ficar esses 2 vazios. Depois, quando a gente chegar aqui, no penúltimo ponto, eu trabalho até ele. Depois, eu vou deixar vazio esse último aqui do lado e o primeiro aqui subindo. Então, esses 2 pontos aqui não serão trabalhados. Desse aqui, eu venho direto pro segundo aqui, subindo a próxima lateral, ok? Então, eu vou completar aqui o restante dessa minha volta, fechar aqui com o ponto baixíssimo e na sequência eu venho. Bem, completei então aqui a minha segunda volta com o amarelo, fechei com um ponto baixíssimo e cortei aqui o meu barbante. Agora, nós vamos trabalhar o bico. Aqui eu venho nesse próximo canto. Vamos trabalhar aqui com o barbante na cor creme. Então, aqui como base, eu vou pegar aqueles 4 pontos baixos que viram o canto, aqueles que foram trabalhados 2 em cada ponto aqui de base. E vou pular aqui os 2 primeiros que foram trabalhados aqui. E venho no primeiro desses próximos 2, que foram trabalhados juntos aqui. Aqui eu vou prender o meu barbante. Em seguida, eu vou subir aqui 3 correntes. Vou trabalhar mais um ponto alto para cada um dos próximos 3 pontos de base. Então, aqui fiz um grupinho de 4 pontos altos. Em seguida, eu vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3. Laço, venho aqui na base e pulo. 1, 2, 3. A partir do quarto, faço mais um grupo de 4 pontos altos. Então, esse aqui será o padrão dessa volta. Nós vamos fazendo grupos de 4 pontos altos, depois 3 correntes. Depois, pulamos 1, 2, 3 e a partir do quarto ponto, mais um grupo de 4 pontos altos. Então, eu vou fazer a minha aqui até eu chegar lá próximo ao canto e na sequência eu venho. Bem, então, aqui o local onde comecei a trabalhar aqui a minha volta. E trabalhei, então, aqui essa primeira lateral e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11 bloquinhos de 4 pontos altos, separados sempre por 3 correntes e pulando sempre 3 pontos de base. E cheguei aqui no último bloquinho do canto. Aqui, eu faço um bloquinho com 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, vou virar para trabalhar essa próxima lateral. Aqui, eu vou construir um total de 4 correntes, 1, 2, 3 e 4, para virar aqui o meu canto.
e venho aqui no próximo ponto baixo e a partir daqui eu vou trabalhar 5 pontos altos. 1, 5. Então, os nossos dois cantos, esse aqui e o próximo aqui, serão trabalhados o último grupo aqui com 5 pontos altos e o primeiro aqui subindo com 5 pontos altos, igualzinho eu mostrei aqui, e fazendo 4 correntes entre cada um dos grupos de 5 pontos altos. Depois, então, que trabalhou aqui o canto, essa parte que fica aqui, onde vai ser a frente do nosso tapete, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Eu vou fazer aqui as 3 correntes, 1, 2, 3. Vou pular aqui de base, 1, 2, 3. E a partir do quarto ponto, eu vou trabalhar 3 pontos altos. Então, atenção aqui, são apenas 3 pontos altos nessa parte aqui que vai ficar na frente aqui do tapete. Três pontos altos, mais 3 correntes. Pula de novo aqui. 1, 2, 3. E a partir do quarto, faz mais 3 pontos altos. Então, eu vou trabalhar aqui o meu, até chegar lá próximo ao canto e volto aqui com vocês. Bem, então aqui o canto que eu mostrei pra vocês, depois o primeiro bloquinho de 3 pontos altos que eu falei pra vocês construírem. Então, aqui eu trabalhei bloquinhos de 3 pontos altos no total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloquinhos de 3 pontos altos, fazendo 3 correntes de separação e pulando 3 aqui de base. Em seguida, depois de fazer esses bloquinhos de 3 pontos altos, eu trabalhei um bloquinho aqui de 4 pontos altos, logo antes de virar o meu canto. E virei aqui o meu segundo canto da maneira como eu orientei vocês, fazendo 5 pontos altos, as 4 correntes e mais 5 pontos altos aqui subindo. Então, isso aqui foi feito, essa alteração aqui na quantidade de pontos, para que dê certo a próxima volta. Nós ficamos aqui, então, com intervalos de correntes em número ímpar. Então, fiquei aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 intervalos aqui na parte da frente do tapete, que é um número que eu preciso, um número ímpar, para que dê certo a minha próxima volta. Então, é isso. Aqui, então, depois de virar o canto, para subir, então, aqui a próxima lateral, é com grupos de 4 pontos altos, fazendo 3 correntes e pulando 3 de base até o final aqui em cima. Igualzinho foi feito a lateral do lado de lá. Então, eu vou completar agora o restante da minha volta com esse padrão e na sequência eu venho. Bem, então aqui, subi até o meu canto da minha segunda lateral com o padrão que eu orientei e assim encerrei aqui essa volta. Agora, eu vou virar aqui a peça e aqui agora nós vamos trabalhar a segunda volta do bico. Aqui eu começo caminhando com 3 pontos baixos aqui sobre esses pontos altos. Atravesso aqui no próximo, faço um ponto baixo, venho para o seguinte, mais um, para o próximo. E cheguei aqui nas 3 correntes. Aqui nessas 3 correntes, eu também vou fazer 3 pontos baixos. Depois de trabalhar aqui esses 3 pontos baixos nessas correntes, eu trabalho mais 3 correntes. 1, 2, 3. Depois de trabalhar, então, aqui essas 3 correntes, eu venho para esse próximo intervalo aqui, e aqui eu vou trabalhar um leque. Aqui, então, o meu leque terá 3 pontos altos. Depois, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Então, ficou assim. Agora, eu faço aqui 3 correntes
venho para o próximo intervalo aqui, trabalho 3 pontos baixos. Então, esse aqui será o padrão da parte reta aqui nessa volta. Sempre depois que trabalhar esses 3 pontos baixos nas correntes, nós vamos fazer mais 3 correntes e um leque no próximo intervalo, igualzinho esse aqui. Depois mais 3 correntes e no próximo 3 pontos baixos. Então, eu vou trabalhar com essa orientação que passei aqui para vocês até eu chegar aqui no canto. Chegando aqui, eu venho mostrando. Bem, desci então aqui, minha primeira lateral, com o padrão que orientei vocês. Cheguei aqui para trabalhar o meu canto. Então, aqui, depois desse intervalo onde eu trabalhei aqui os pontos baixos, eu venho com 3 correntes, 1, 2, 3 e... Aqui, nessas correntes que viram o canto, eu vou fazer 4 pontos altos. Depois dos 4 pontos altos, eu faço 4 correntes. 1, 2, 3, 4. E mais 4 pontos altos aqui. Então, os 2 cantos serão trabalhados dessa maneira, com 4 pontos altos, 4 correntes, mais 4 pontos altos. Depois, nós fazemos as 3 correntes e vamos vir aqui para o próximo intervalo, e aqui eu vou trabalhar 3 pontos baixos. Aqui, então, depois de trabalhar esses 3 pontos baixos, eu faço mais 3 correntes. E venho para o próximo intervalo e aqui começo a trabalhar os leques, igual fiz aqui na primeira lateral. Com os 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Só aqui o canto e o outro lá que será trabalhado assim. Depois, tudo igual. Bem, então, vou completar aqui o restante dessa minha volta, seguindo a orientação que eu mostrei para vocês até aqui, e na sequência eu venho. Bem, completei então aqui a minha segunda volta do bico. Aqui no final, depois de trabalhar os 3 pontos baixos nas correntes, eu ainda fiz mais 3 pontos baixos sobre esses 3 pontos altos aqui do final. E agora nós vamos virar a peça. E aqui, então, vamos trabalhar a terceira volta do bico, que também é a última volta aqui dessa peça. Então, aqui eu vou caminhando com pontos baixos sobre esses pontos baixos aqui, e faço um ponto baixo, 2, 3 e 4 pontos baixos. O último fica livre aqui. Na sequência, eu faço 2 correntes, 1, 2. E venho trabalhar aqui nesse leque de base. Então, aqui eu faço um ponto alto para cada um desses 3. Depois, faço 2 pontos altos aqui nessas correntes. Então, aqui eu construí um total de 5 pontos altos. Aqui, nesse segundo ponto alto que foi trabalhado na corrente, eu faço um ponto picô. Então, aqui construo 3 correntes, venho aqui no topo do ponto alto, passo por 2 linhas aqui minha agulha e fecho com um ponto baixíssimo, construindo assim meu ponto picô. Na sequência, faço mais 2 pontos altos aqui nas correntes. E um ponto alto sobre cada um desses 3 de base. Então, sobre todos os leques que eu tenho aqui nessa lateral, vou trabalhar esse grupo aqui de pontos. Toda vez que eu encerrar aqui, eu faço 2 correntes e
venho nesses 3 pontos baixos e pulo o primeiro, no segundo, que é o ponto baixo do meio, eu faço um ponto baixo, depois mais 2 correntes e venho sobre o próximo leque e repito esse padrão. Então, aqui toda a minha parte dessa lateral será trabalhada com essa orientação que eu passei aqui para vocês. Chegando aqui no leque do canto, eu venho para mostrar como nós vamos virar o canto. Então, aqui vem trabalhando com o padrão que orientei até chegar no leque que vira o canto. E aqui, depois de eu prender aqui esse ponto baixo, fazer as 2 correntes, eu vou trabalhar 4 pontos altos sobre esses 4 aqui de base. Depois que eu trabalhar aqui esses 4 pontos altos, eu vou fazer um ponto picô sobre esse ponto alto. Depois de trabalhar esse ponto picô, eu laço, venho aqui nas 4 correntes e aqui eu faço 3 pontos altos. Depois de trabalhar esses 3 pontos altos, eu faço um picô aqui. Em seguida, faço mais 3 pontos altos nas correntes. E aqui, então, depois de ter trabalhado mais esses 3 pontos altos aqui nas correntes, eu vou fazer um ponto picô sobre esse ponto alto aqui. Depois de trabalhar esse picô, eu laço e faço aqui mais 4 pontos altos, um sobre cada ponto aqui de base. Então, dessa maneira aqui, serão virados os 2 cantos aqui da peça. Depois que completou aqui, volta tudo igual ao que nós fizemos aqui na parte reta desse lado. Então, eu faço as 2 correntes. Então, é dessa maneira que é trabalhada toda essa volta. Eu vou completar aqui o restante da minha e na sequência eu venho. Bem, aqui então eu completei a minha volta. Aqui no final eu fiz 1, 2, 3, 4 pontos baixos, em seguida vim para o ponto à frente e fechei com um ponto baixíssimo, cortei aqui a minha linha. E está pronta essa parte da peça. Agora é só esconder as pontas que nós temos aqui com a agulha de tapeceiro aqui pelo lado do avesso, por debaixo dos pontos que nós temos aqui. Fica faltando aqui apenas a aplicação da flor e das folhas. Eu estou deixando aqui do lado o vídeo com o papo da flor, das folhas e o modo que eu aplico. É só clicar aqui que você será levado ao passo a passo. Espero que você tenha gostado desse passo a passo. Muito obrigada pela sua companhia e até breve, se Deus quiser.